Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serodia, mais um dia aqui com vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre o que eu estou chamando o homem no espelho. Tem uma música que o Michael Jackson escreveu décadas atrás, chamado exatamente isso, o homem no espelho. E ele está falando de uma situação onde ele, olhando o mundo e as lutas e os sofrimentos e tudo, ele não se importa. E daí chega um momento que ele começa a se importar. E quando ele começa a se importar, ele de repente vem com essa estrofe. Ele disse: Olha, as coisas têm que mudar e eu tenho que começar pelo homem no espelho. Então, quero falar sobre este homem no espelho. Na Bíblia, nós só temos dois lugares onde nós ouvimos falar em espelho. Ah, na carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 23. Estes dois homens mencionam o rosto que se vê no espelho. E é interessante porque são rostos diferentes. No entanto, é a mesma pessoa olhando no espelho. Vamos ver primeiro o que Tiago diz, daí vamos ver o que Paulo diz. Tiago, no capítulo 1, versículos 23 a 25, diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que faz. Agora, eu quero pegar palavras chaves neste texto e vocês vão ouvir o seguinte: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, contempla num espelho o seu rosto natural. A si mesmo se contempla. Logo, esquece sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, esse será bem-sucedido no que faz. Agora vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora aqui também eu vou pegar frases chaves e vamos ver como que o texto fica. E todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem pelo Espírito. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Tiago está nos dizendo que quando nós ouvimos a palavra e não colocamos a palavra em prática, é como se nós estivéssemos olhando no espelho e vendo a nós mesmos. A consequência disso é que não há mudança, não há transformação. Já Paulo nos diz que quando nós praticamos a palavra, quando nós ouvimos e realmente decidimos viver aquilo que estamos lendo nas Escrituras, ao invés de contemplar o nosso próprio rosto, a nossa própria fisionomia, de repente nós estamos olhando no espelho e vendo Jesus. E o Espírito Santo, então, ele transforma a nossa imagem de glória em glória à imagem de Jesus. O que traz transformação é a prática da verdade, não o conhecimento da verdade, a prática da verdade. O espelho manifesta se estamos apenas ouvindo ou se estamos vivendo. O que só ouve, ele vê a si mesmo e logo esquece. O que pratica, ele vê Jesus e é transformado. Há algum tempo atrás, muitos anos atrás, eu não sei de onde veio essa máxima. Alguém sugeriu que veio da Argentina, mas a máxima que tem, na verdade, sido
um norte para a minha vida espiritual é a seguinte: poucas coisas bem praticadas, bem transmitidas, perdão, poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Veja bem, são poucas coisas. Nós não precisamos ser teólogos, acadêmicos da Bíblia. Nós precisamos apenas praticar. Logo, não é o quanto tu sabe, mas o que tu faz com aquilo que tu sabe. Então, o novinho na fé, ele pode ser tão espiritual quanto o que tem anos de convertido. Tudo depende do que ele faz com o que se sabe. Então, são poucas coisas. Mas estas poucas coisas precisam ser bem aprendidas. Em outras palavras, elas precisam ser revelação. Precisamos meditar nelas. Precisamos ruminá-las. Precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, torna esta palavra rema, não só logos, mas rema. Pega os teus mandamentos, rema. Pega as tuas promessas, Senhor, transforma em rema. Poucas coisas bem aprendidas. Depois, bem praticados. Ou seja, eu preciso viver aquilo que eu aprendi. Por exemplo, agora estamos numa situação onde o medo está muito presente na sociedade. No entanto, a Bíblia diz que não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de amor, poder e moderação. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, porque no medo há tormento. Então, o amor perfeito lança fora o medo. Então, tu vê que tem textos nas Escrituras. A minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Não é uma paz intelectual, é uma paz que surge de uma revelação da bondade de Deus. Então, nós precisamos, além de conhecer, nós precisamos entender. Além de entender, precisamos praticar. E esta é a hora de pormos em prática o que nós já aprendemos. E daí, por fim, bem transmitidos. Nós não podemos ser o mar morto, que só recebe. Nós temos que ser o Jordão, que distribui para outros. Então, aquilo que eu vivo, eu posso transmitir. Aquilo que eu vivo, eu posso repartir. Aquilo que eu vivo se torna graça que eu posso dar a outros. Então, meus irmãos, poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Até a próxima.